Oi, que bom que você está com a gente. Se você não assistiu às duas outras sessões, os dois outros vídeos ao respeito desta carta de Paulo aos Filipenses, eu peço que você pare e assista primeiro os outros dois vídeos. Aqueles dois vídeos falam principalmente de uma introdução geográfica, histórica, política à carta aos Filipenses, mas também o segundo vídeo faz uma referência a Atos 16 e como que esta igreja é criada. Então é muito importante ter esse background para a gente poder analisar o que está acontecendo nesta carta. Nós tínhamos visto já Colossenses e Filemão, e nós ficamos vendo a Paulo preso por razão do Evangelho. Paulo não está sendo preso por ser um caloteiro, não está sendo preso por ser um mentiroso, um enganador, um manipulador. Ele está preso por causa do Evangelho. O Evangelho causa certos problemas sociais. Quando ele é bem pregado, quando ele é bem administrado, ele causa comoção. Essa é uma característica do Evangelho, que é a mudança da pessoa. A pessoa passa a pensar diferente e isso atrapalha a vida social em muitas circunstâncias. Repare, então, em Filemão, como que ele não interfere na sociedade diretamente, né? Ele não a agride, não ataca a sociedade, mas repare também em Atos 16, como que ele tenta, Paulo tenta ser harmonioso, manter a harmonia, e como que isso não dá muito certo. E é uma repetição, constantemente estamos vendo exatamente isso, essa tentativa de Paulo e esse desastre que vai acontecer depois, porque necessariamente a pregação do Evangelho atinge questões espirituais íntimas e a partir daí aí sim há mudanças radicais no que tem a ver com a sociedade. O que nós encontramos na introdução, logo nos primeiros capítulos de Paulo, escrevendo aos Filipenses, nós ficamos, no primeiro versículo, perdão, nós ficamos sabendo ali de que Paulo não está sozinho e não poderia ser de outra forma, não poderia ser diferente. Nós encontramos logo de início a fórmula Paulo e Timóteo. Né? E estes dois escravos, servos de Jesus Cristo, doulos, né? Eles se dirigem a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Quando falamos em santo, não falamos numa figura de gesso, de louça, de mármore, de madeira. Não é esse tipo de santo que estamos falando. Na Escritura, quando se fala de santo, é o consagrado, separado, né, com um propósito, né, com uma missão. Né, esse é o santo, é o que está separado, aquele que está sendo santificado, também temos essa expressão. Né? Então, Paulo se dedica a escrever esta carta a estes santos que estão em Filipos. E olha só, logo vem um esclarecimento muito interessante, que junto com os bispos e os diáconos. Né? Essa separação é feita para tornar mais um realce ainda maior a importância da igualdade dos santos. O importante aqui não é ser bispo, não é ser diácono, não é ser apóstolo. O importante aqui é ser separado, é ser colocado à parte por Deus. Esse que é o importante. As outras questões, ser bispo, diácono, apóstolo, né, são estruturas necessárias, né, convenientes, como é um andaime para uma casa. Mas é só isso. Isso é muito importante que seja dito. E Paulo tem uma alta estima por este Timóteo, que nós já tínhamos visto na introdução ao respeito de como que ele pega Timóteo, que é de mãe judia e pai grego, o circuncide. Timóteo passa a acompanhar Paulo a todos os lugares, ao ponto que Paulo, estando preso, Timóteo está junto, e isso é muito relevante. O que Paulo deseja, o que Paulo espera, né, para esta congregação é graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor
Jesus Cristo. E como já temos falado em outras introduções, né, por mais de que a fórmula seja muito parecida com uma missiva imperial, se distancia, se distingue em que a graça e a paz, né, realmente importantes, realmente transcendentes, vêm do Senhor dos Senhores, que em realidade é Jesus, né, o Messias, aquele que foi morto lá em Jerusalém. Esse é o que nós estamos declarando que é o nosso Senhor. É muito revolucionário isso daí, é muito complicado. Paulo vai se debruçar pastoralmente sobre a sua relação com a igreja. Nós vamos voltar no assunto de Timóteo já já. Mas Paulo se vai debruçar perante qual que é a relação que ele tem com esta igreja muito querida. Lembremos que então a igreja ali em Filipos era a primeira igreja do continente europeu que recebeu o evangelho, o primeiro local, melhor dito. Essa igreja é formada a partir de pessoas judias, na sua maioria, né, que receberam a mensagem. Nós temos a Lídia, a vendedora de púrpura, e por aí vai a coisa. Né? Nós temos o carcereiro de Filipos, tudo aquilo lá. Voltamos naquele vídeo. Então, mas como que é a relação? Como que Paulo ora? E isto é muito pastoral. Quanto tempo nós gastamos na oração por aqueles que estão sob os nossos cuidados? Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Esse me lembro de vocês traz a ideia de não um lembrar-se por acaso. Olha só, eu estou me lembrando, não estava nem pensando em vocês. Né? E de repente o pensamento veio, aflorou em mim e eu estou pensando em vocês, me dei conta de tal coisa. Não. Aqui é um lembrar-se, né, proativamente. Eu vou pensar, eu vou gastar um tempo pensando neste grupo, que eu tive esta situação, eu cuidei um tempo, eu preguei o evangelho, eu vou gastar tempo pensando. E é uma coisa que a nossa sociedade não faz. Né? E aqui nós temos então um primeiro apelo a uma mudança de conduta, dizer, bom, qual que é o grupo de pessoas? 2, 3, 4, 20, 2 mil? Não interessa. Né? Qual que é o grupo de pessoas, né, que eu tenho responsabilidade? Às vezes não tenho uma responsabilidade formal, né? Às vezes a minha responsabilidade é apenas orar porque eu fiquei sabendo de uma situação, ou às vezes é ajudar, né, a esta pessoa, sei lá o que for, mas gastar tempo. E eu agradeço, meu Deus, toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Olha a característica da oração de Paulo pelos filipenses. Há muita alegria aqui. Esse é um motivo real de alegria ver quando os cristãos estão crescendo, estão amadurecendo. Né? Mas há uma coisa dentro disto, do crescimento, que é especial. É por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então agora nós descobrimos o assunto. Descobrimos a palavra ao redor do qual Filipenses gira. Filipenses vai e volta em torno deste assunto, a cooperação. Às vezes nós gostaríamos de ver a palavra fraternidade aqui, né? E isso é muito bom, né? A palavra fraternidade é realmente muito importante, muito relevante sermos fraternos, termos amor fraterno, termos fraternidade. Mas assim como a palavra caridade, na virada do século XX, em algum momento perdeu seu conteúdo e nós não mais traduzimos, né, a palavra ali que encontramos, que seria traduzida como caridade antigamente, a traduzimos como amor, e talvez no futuro próximo precisemos de novo revisar essa tradução. Assim também a palavra fraternidade nossa não traduz completamente isto da parceria, da cooperação. Este é o assunto, somos parceiros. E somos parceiros a dois níveis, entre nós e com o nosso Criador. Essa cooperação se manifesta, no caso dos filipenses, numa questão muito prática, né? Uma ajuda financeira não solicitada. Quando alguém era preso, dependia da ajuda dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus colegas que estavam livres. E isto que o Paulo recebe. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas essa cooperação
se manifesta também nessas coisas. E desde o primeiro dia até agora, nós podemos ver o relato que há ali em Atos, né? E vemos pessoas com posses distribuindo do que tem. Versículo 6 é muito interessante porque ele vai falar do Senhor da igreja. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma boa obra, mas Deus é diferente de muitos de nós que começamos alguma coisa e não a terminamos, né? Deus não é desse caráter, essa não é a característica de Deus. Deus tem uma característica intrínseca, que é começar uma coisa e terminá-la. Então, se está em dúvidas ao respeito da sua vida, é tempo de fazer este texto ter um som, né, uma sonoridade muito forte, né, em todas as outras músicas que ouvimos, e é uma garantia. Deus, que começou a boa obra, vai terminá-la, vai levá-la a bom termo. E isso tem que nortear a nossa experiência cristã. Nós não podemos ficar claudicando entre uma ideia e outra. Será que Deus está comigo? Será que não? Será que em algum momento Ele vai se manifestar assim, o assado, de outro jeito, por aqui, por lá? Não. Deus começou boa obra e vai levá-la a bom termo. Né? É interessante que ele não tem um artigo, nós lemos como se tivesse um artigo, mas não tem esse artigo. Paulo reforça, porque se vem no versículo 6, né, fala do caráter de Deus. No versículo 7 fala da atitude daqueles nos quais Deus começou a boa obra, isto é, os filipenses. Então, veja bem, são duas partes que trabalham juntas, né? Então, você precisa destas duas partes trabalhando juntas. Deus quer que assim seja, né? Essa cooperação, ela se inicia em Deus, claro que sim. Ela tem o final em Deus, claro que sim. Deus é o início e o fim, claro que sim. Mas esta transmissão funciona somente se a outra parte também funciona. Versículo 7, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Então, novamente, nós vemos essa ideia da parceria, de estarmos juntos, e vocês estão juntos. É justo que eu sinta isto, porque vocês têm demonstrado, ou seja, não é somente uma questão teórica, que vem da minha cabeça. Não. Vocês têm estado junto comigo, quer nas minhas prisões, quer na minha liberdade. Né? Você já pensou quando, não sei se você passou pela experiência de algum amigo seu ser preso, tá? E talvez foi preso injustamente ou foi preso justamente por alguma coisa que ele fez errada. Seja lá como for, a experiência é muito dura, né? É muito ruim. Porque algumas coisas começam a esfarelar na vida desse indivíduo. Ele perde algumas coisas. Não interessa se a prisão é justa ou injusta, se ele foi porque estava se comportando de forma errada ou porque quem o prendeu, né, está num momento de injustiça. Porque isso também acontece, nós passamos por governos ditatoriais e sabemos que isso também acontece, tanto de um lado quanto do outro. Um espectro político muito amplo disso daí, erra dos dois lados sempre. Mas, seja como for, a experiência da pessoa que vai para a prisão é uma experiência de esfarelar alguma coisa, né? Pelo menos quando não é bandido. Depois que a pessoa se acostuma, aí é outra história. Sempre temos que lembrar que Jesus disse que era para visitar, para estar presente. Esta igreja estava presente tanto numa coisa quanto na outra, quer nas correntes, quer defendendo e confirmando o Evangelho. Vocês sempre participam, de novo a mesma ideia de participar, de ser parceiros, colaboradores, né, de ter essa fraternidade, né, que nós já falamos, já explicamos isso, né, mas ele sente eles muito presentes, muito juntos, muito do lado. Não é brincadeira, estão juntos.
Então, ele volta no assunto da oração. Esse Paulo, né? Ele vai, se perde, e de repente diz, é isso aqui. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esta é a minha oração. Não é que vocês passem a ter amor, passem a sentir amor. Não, é que o amor aumente. Essa que é a questão. O amor está ali presente, mas a oração de Paulo é que seja mais ainda. E há uma coisa que nunca está de menos, é aumentar o amor, né? Aumentar essa aceitação, essa busca por estender laços, essas pontes criadas, né? Como é gostoso. Eu, neste momento, estou lembrando de uma mulher maravilhosa que eu conheço, que você senta do lado dela, você vê ela agindo e ela é amorosa, já é idosa e ela é amorosa, né? Ela sempre trata você com doçura, sempre com muito cuidado, com muito carinho. Você não se cansa de receber amor e carinho. É muito importante, muito necessário na sociedade em que vivemos, uma sociedade cada vez mais carente de amor. Se fala muito em amor, se fala muito nisto, mas se pratica muito pouco, se tem muito pouco. O amor tem se perdido, o amor não é mais uma coisa firme, o amor está mais para uma paixão passageira, né? Não é aquela questão de entrega e de devolução, de uma devolutiva ao respeito desse amor, né? Que é o que nós encontramos lá no Antigo Testamento, ao respeito de amarás, né, o teu próximo como a ti mesmo. Nos falta muito lá do Antigo Testamento, Levítico 19, onde fala que o amor também é aquele que chama a atenção, que repreende e orienta para o rumo certo, porque há rumo certo, existe rumo certo, não é ao Deus dará, né? Isso não é o amor que está na Escritura. O amor que está na Escritura é um amor que transcende a mesmice das palavras sem significado, rasas, vazias. É o amor que se aprofunda no relacionamento para produzir alguma coisa de boa ou de bom no outro. Muito bom, chegamos então no último bloco do capítulo 1 e ele vai falar dos sofrimentos que Paulo está passando na prisão, né, as privações que ele está passando, e eu insisto que esta privação pela qual Paulo está passando neste momento, tá? É muito diferente, esta prisão é muito diferente do que vamos ver ali, por exemplo, na segunda epístola a Timóteo. Eu insisto nisto porque é o que me leva a pensar que esta prisão não é em Roma. Eu particularmente tenho a impressão de que esta prisão não foi em Roma, porque lá encontramos um Paulo completamente abatido, final de linha, já era. Aqui não, aqui é diferente. É um Paulo que ainda está expandindo-se, ainda está com vigor, os amigos estão juntos, os irmãos estão aí, e vamos que a coisa ainda tem muito para dar. É muito diferente da situação que encontramos em Paulo quando escreve a Timóteo. E aqui Paulo está escrevendo junto com Timóteo, né? Então, nós temos umas dicas aí muito importantes para não colocar essas cartas em Roma, e sim talvez em Cesareia ou em Éfeso. Bem, Timóteo era de Éfeso, né? Muito bom. Versículos 12 em diante, quero que saibam, irmãos, né, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Ou seja, não foi detida a pregação das boas novas por causa da situação que me acometeu. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, a guarda pretoriana, né? Então, isso nos coloca tranquilamente em Éfeso ou em Cesareia. Alguns usam justamente isso para dizer, não, é Roma, né, por causa do pretório e tal. Sim, mas nós temos governadores nas outras duas cidades também, tá? Então,
é importante que nós tragamos isso, esse detalhe ali, de que pode sim indicar Roma, mas não é um argumento definitivo. Nós temos um palácio também em Cesareia, fala-se de Lísias ali no final do livro de Atos, do palácio, etc. Então, deixe a porta aberta, por favor. Então, se tornou conhecido, evidente, e a todos nós demais, que estou na prisão por causa de Cristo. E Cristo não é uma causa, como a causa social, a causa democrática, ou a causa filosófica. Não, Cristo, a pessoa de Cristo, por causa da pessoa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, olha só, animados pela minha prisão, motivados no Senhor pela minha prisão. Olha só, que inversão de valores tão positiva, Olha, o nosso irmão Paulo foi preso por pregar o Evangelho. Eu quero pregar o Evangelho. Olha que coisa louca, isso vivemos até hoje. Tem pessoas que são mortas por causa do Evangelho. Hoje tem acontecido isso, e temos pessoas recebendo um chamado para ir a preencher a vaga, a pregar o Evangelho. Eu sinto que nos países ocidentais, talvez, o nosso caminho não seja tão destemido. Nós não achamos, em via de prática, que seja realmente importante o Evangelho ao ponto de colocá-lo acima de todas as outras questões. E colocamos o Evangelho com alguma outra coisa, quando na realidade deveria ser o Evangelho apenas. Muito bom. Então ele entra numa conversa, ele faz isso em várias situações. Vemos muito esta estrutura que vamos ver agora em Romanos, quem estuda o homem, aqui ele vai conversar com este argumento, talvez é fruto da conversa com Epáfras, com Lucas, com Timóteo, com outros, é fruto da conversa, olha só o que está acontecendo, tem gente que está pregando o Evangelho por pura inveja. E Paulo diz, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja, é verdade, por inveja e por rivalidade, mas outros o fazem, pregam o Evangelho de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles, diz o versículo 17, pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me pode causar sofrimento enquanto estou preso. Mais ou menos a lógica é assim, olha, prendemos o cabeça deste grupo aqui, vamos fazê-lo sofrer ainda mais por causa do que o anjo manda eles pararem. Não pode ser assim. E qual que é a conclusão de Paulo? E preste que Paulo está dizendo, é verdade, é que alguns pregam o Evangelho. Paulo, ali mesmo, em Atos 16, formação da congregação de Filipenses, nós vemos Paulo com uma reação muito dura contra quem se manifestava de uma forma completamente fora do Evangelho, e ele se posicionava sempre. Aqui no caso está dizendo a verdade que pregam o Evangelho está sendo pregado. Não é o caso de quando há uma pregação errada, que se parece ao Evangelho. A pior coisa que nós temos é pregações que se parecem com o Evangelho. E disso nós temos muito. E isso tem que ser denunciado e tem que ser excretado de olha, isso aqui está errado. Eu acho incrível que parece que há pessoas que se dizem crentes que não conseguem distinguir o Evangelho verdadeiro do Evangelho adulterado. Um problema terrível, e isso existia sempre e sempre vai existir. Agora, aqui não é esse o problema. O problema se é que é um problema, a situação, vamos dizer, o assunto é outro. O Evangelho está sendo pregado. Então, essas pessoas pregam o Evangelho correto por uma motivação errada. Olha só o paradoxo. Pregam o Evangelho correto por uma motivação errada para causar dano maior em Paulo.
Reação de Paulo, versículo 18, mas quem importa? Quem importa? Eu importo nessa dimensão? O evangelho está sendo pregado e eu sou importante? Não, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Olha só, novamente, bem diferente de Timóteo, tá? Da segunda epístola de Timóteo, né? Mas é muito diferente. Aqui no caso nós vemos que ele está expectante, diz, olha, vai resultar em minha libertação graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Lá no final da vida, já Paulo falando para Timóteo, diz, olha, traz os livros, os pergaminhos, a capa que você pode, você não está legal, está vindo do inferno, tem logo, olha, minha mão, não, é diferente, tudo é diferente, por isso que são grupos de cartas diferentes. E ele está convicto que vai ser restaurado a liberdade. Aguardo ansiosamente e espero que nada seria envergonhado. Olha só, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha só como Paulo está completamente separado do gnosticismo, né, que o corpo é ruim, que Deus nunca poderia ter se encarnado, né, porque o corpo é uma caixa somente para ser deixado de lado, né. Não, neste corpo, nesta vida é que Deus vai ser de novo engrandecido. E quer pela vida, quer pela morte. O mecanismo que Deus vai usar não interessa, isso já é uma coisa que está decidida, né? Não interessa se pela vida ou pela morte Deus vai ser engrandecido, depois nós vamos encontrar ele afirmando coisas melhores. Agora, por que essa questão quer pela vida ou quer pela morte? Para muitos os céus é um escape, né? Pensa-se no céu como um sinônimo de vida eterna, sinônimo de paraíso, se mistura tudo e aí não fica clara a questão, né? Não encontramos Jesus negando a existência de uma questão intermediária, de uma vida pós-mortem, né? E de uma vida após a vida pós-mortem. Né? Não encontramos Jesus negando isso e Paulo é muito favorável a essa ideia. Agora, Paulo tem noção de que, para mim, diz Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, não há um quebrar dessas duas realidades. Na realidade, há uma progressão desta realidade que eu estou vivendo. Há um princípio e consequência. Assim como estávamos no útero da nossa mãe, né, e depois passamos a viver na vida extrauterina, assim também há uma continuidade nessa vida. E, para mim, o morrer é lucro. Né? Caso continue vivendo no corpo, olha só, eu tenho vantagens, terei fruto do meu trabalho. Está tudo certo, eu continuo vivo, está ótimo. Né? E já não sei o que escolher. Agora se encontra dividido, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Evidentemente, contudo, é mais necessário, é muito mais conveniente ir, mas é mais necessário. Para Paulo, a atividade de pregar o Evangelho não é um escape. Isso é muito sério, muito sério. Eu conheço pregadores que pregam o Evangelho por escapismo. Tá? Eles não têm uma vida familiar saudável, não têm uma vida emocional saudável e, por conseguinte, não têm uma vida espiritual saudável, porque não pode haver um divórcio entre a vida espiritual, emocional e de fraternidade, de cooperação. Tá? Não existe essas caixas diferentes nisso daí. Existem atividades diferentes, mas nessa questão está tudo muito amarrado. Tá? Mas eu conheço pessoas que não têm, e para eles a pregação do Evangelho é um escape. Tá? E eu acho que nós conhecemos bastante pessoas assim, que é um escape. E a ideia de céu, a ideia de eternidade, acaba sendo um hiper-escape, um mega-escape. Então, toda a teologia está permeada por esta ideia, porque se o céu é o mega-escape, o escape final, então esta terra, ela, olha, não interessa. Né? A vida em sociedade não importa, não importa porque estamos indo para o céu, então nada do que façamos aqui é realmente importante. Quando a Bíblia nos propõe uma ideia diferente, há uma necessidade.
há uma necessidade de construir algumas coisas, né? Este mundo, né, precisa do amor cristão, do amor de Cristo, que tem sido muitas vezes vilipendiado, muitas vezes deixado de lado, muitas vezes esquecido. Então, contudo, é mais necessário por causa de vocês, de versículo 24, que eu permaneça no corpo, ou seja, nesta vida. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Só voltando na questão do corpo, Paulo com isso não está descartando o corpo, a ressurreição como se fosse uma questão espiritual. Lembre-se que Paulo é o grande argumentador da ressurreição corpórea, tanto de Jesus ou Cristo, dizendo que ele é as primícias, como depois de cada um de nós. Mas aí falamos de Tessalonicenses e podemos ir para muitos lugares, né? Final de 2 Coríntios e por aí vai. Convencido disso, vou continuar para seu progresso e alegria na fé. Há um propósito. Tá? A vida de relacionamento intereclesial não é para uma festinha de final de ano, de final de semana. Esse não é o propósito, nunca foi. Tá? Essas coisas são importantes, são necessárias, mas não esse é o propósito útil. Esse daí é uma ferramenta para o que é mais importante. E o que é mais importante? Bom, esse interrelacionamento no qual nós podemos desfrutar e aprender do amor de Cristo. Porque o amor de Cristo não é um amor de aceitação sem limites. Ele é uma aceitação para transformação. Toda vida precisa de transformação. Isso é importante. Então, aqui, permanecer e cuidar para o progresso e alegria na fé. Na fé. A fé que Paulo mesmo vai dizer lá nos Coríntios, final do capítulo 12, né, que essas permanecem. Tá? Dentro de uma das coisas que permanecem está a fé. Só que a única que vai ser necessária após, tá, a morte e após a vinda de Jesus é o amor. É a única. A fé não vai ser mais necessária. Por quê? Porque a fé é necessária agora que não o vemos. A esperança em que ele vai vir também é necessária. Mas o amor, ele é eterno. Então, por isso é tão importante a vida em comunidade. Por isso é tão importante estarmos juntos e aprendermos a amar. Você não nasce sabendo amar. Você nasce com necessidades, né? Mas amar se aprende, né? Você não nasce sabendo. E aí a vida em comunidade é importante. E ele está ciente disso. Por isso que ele diz, estou dividido, quero ficar, tenho coisas para fazer. A fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Eu quero ser motivo da alegria de vocês. Olha só a responsabilidade de Paulo. Tá? Paulo, quando ele fala em outros lugares, sede imitadores de mim e sede imitadores de mim, como eu de Cristo, né? Me parece que parte essa ideia. Eu sou causa de alegria para os outros. Olha só, uma autoestima para lá de boa. Eu sou causa de alegria. E nós somos causa de alegria ou de tristeza dos outros? Temos que pensar nisso daí. Aí Paulo, então, vai entrar numa frase muito interessante sobre a cidadania. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Olha só, não depende de eu estar vivo, em outras palavras, né? Porque não interessa o que aconteça, tem a ver com o que ele vinha falando. Né? Então, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Agora, falar isto para uma cidade que tem orgulho de ser colônia romana, que é ali onde foi, onde Marco Antônio venceu a Cleópatra definitivamente e vingou assim a Júlio César, e os vencedores acabaram fundando aquela cidade e depois eles são herdeiros tudo isso. Isso tinha acontecido talvez 100 anos antes, então havia pessoas que lembravam assim, meu pai, meu avô lutou meu tio, né? Então esse apelo fala muito. Quando nós falamos que o Evangelho mexe com as bases, esse tipo de coisas, olha só, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Então, seja cidadão, entregue-se. Tá? Não é a cidadania escapista, eu sou cidadão do céu, não estou vindo. Não. Esteja presente na sua cidade, né? Exerça a sua cidadania, né? E a partir dessa
pequena frase nós entendemos que é bem provável que esta igreja seja muito bem abastada financeiramente, porque cidadão não era qualquer um, né? 60% da população do Império Romano era escrava. Então, de maneira digna do Evangelho, há uma continuidade, uma união entre o que o Evangelho propõe e o que ele espera de você, da sua pessoa. Não há um divórcio entre a fé cristã e o raciocínio político-social. Não pode, não há um racha, né? Não há uma esquizofrenia, há uma continuidade, né? E somos cooperadores. Agora vamos juntando as coisas. Tá? Para que assim, quer eu vá e eu os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Eu acho linda essa frase, linda, 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 linda. Todavia, né, a questão de fé evangélica tem se tornado um problema, né? Hoje em dia, se identificar com o meio evangélico é ser tido por uma pessoa ruim, caloteira, um mentiroso, um enganador, estafador e por aí vai. É muito ruim, tem sido sujo este termo. E temos, ao meu ver, devemos resgatar esse termo, um bom uso do termo. E Paulo diz, para lutarmos unânimes pela fé evangélica. Não é lutar uniformemente, né? A fé evangélica, a fé do Evangelho, a fé que o Evangelho propõe, não é a da uniformidade. Há 3 palavrinhas que começam com U, que são importantes: união, uniformidade e unanimidade. E a uniformidade quer dizer todo mundo igualzinho, robozinho, pensando exatamente igual. A união é estamos juntos, talvez por uma situação necessária, social, política, financeira, espiritual, estamos juntos, decidimos estar juntos. Mas unânime é ter a mesma alma, ter o mesmo propósito. E várias vezes a palavra de Deus utiliza exatamente essa ideia de unanimidade, que Paulo usa essa palavra para dizer, olha, eu quero ver vocês lutando unânimes, vocês e eu, juntos pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é tremendo, me faz lembrar da oração dos apóstolos, em que quando havia aquelas ameaças, diz, olha, Senhor, olha as ameaças desses homens, né, e concede que nós falemos com mais ousadia, com mais determinação do teu evangelho. Para eles, para aqueles que se opõem ao Evangelho, isto é sinal de destruição, mas para vocês é salvação. É isso da parte de Deus. Quer um sinal de salvação na sua vida? Veja como você reage ao Evangelho sendo dito, anunciado, pregado, ensinado, espalhado. Né? Veja a sua reação. Né? É positiva? Quer mais do Evangelho? Então, está no caminho certo. Tá? Pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, que parece uma coisa muito simples, né? Mas ele é realmente muito profundo, porque também foi dado sofrer por ele. E isto não é uma coisa que é dada a todas as pessoas, mas aos filipenses, pelo que entendemos de Paulo, foi dado. Então, existe um privilégio, né? Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Então, ele está fazendo referência ao que aconteceu lá em Atos 16, que você pode perfeitamente bem ler e reanalisar o assunto. Muito bom. Esse é o primeiro capítulo de Paulo e Timóteo os filipenses. Estamos juntos, somos parceiros. Obrigado.